Na aulinha de hoje, nós vamos fazer esse bonequinho de neve, que é enfeite de árvore de Natal. Ele tem aproximadamente 8 centímetros de largura por 10 de altura. Nós vamos começar pela cor branca, fazendo um anel mágico. Dentro do anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o meu anel. E na segunda carreira eu vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base, tendo um total de 12. Então, eu vou fazer 6 aumentos. Eu já fiz aqui 2 pontos, vou colocar o meu marcador no primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Tenho aqui a segunda volta completa, tiro o marcador. Na terceira volta, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, faço um ponto baixo, prendo sempre no primeiro ponto e um aumento. Vou fazer toda a volta e vou ter um total de 18 pontos. Terminei a terceira carreira e vamos para a quarta carreira, onde eu vou fazer 2 pontos baixos. Primeiro, prendo. O segundo, e no próximo eu faço um aumento. Então, são 2 pontos baixos e um aumento, aonde eu vou ter um total de 24 pontos. Terminei a carreira. E na quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Primeiro. O segundo. O terceiro e um aumento. Vou fazer toda a volta e vou ter um total de 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Terminei a volta e vamos agora para a sexta carreira, onde eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer toda a volta e vou ter um total de 36 pontos. Terminei a sexta carreira e agora a sétima, a oitava, a nona e a 10ª carreira, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou manter os 36 pontos por mais 4 carreiras. Um ponto para cada ponto de base. Vai ficar assim, ó. Então, você vai cortar o seu fio. E agora, nós vamos trabalhar com o bege. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a troca da cor. É como se eu estivesse continuando a carreira normal. Eu vou introduzir a agulha no ponto baixo seguinte, só que aí, ó, eu já trago o bege para fazer o primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo normal, ó. Ajusto as duas cores. E essa 11ª carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base normal, tá? E aí, eu já vou trabalhando em cima dessas duas pontinhas para prender o fio, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base, prendendo as duas pontas. Vou dar toda a volta, tendo um total aqui de 36 pontos baixos. Terminei aqui a minha volta e não vou cortar esse fio bege, eu vou deixar ele aqui para frente do trabalho. E vou iniciar com a cor vermelha. Essa primeira carreira na cor vermelha não vai ter aumento e nem diminuição, é um ponto baixo para cada ponto de base. Porém, eu vou trabalhar pegando só essa alcinha de trás aqui do ponto, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui pegando só a alcinha de trás, já trago o fio na cor vermelha e faço meu primeiro ponto baixo, tá? Esse fio bege vai ficar para frente. E vou distribuir aqui, pegando só a alcinha de trás,
um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 36 pontos. Observe que eu já estou fazendo os pontos, trabalhando aqui sobre a ponta do fio vermelho, para ela não ficar solta e depois não desmanchar. Vou dar toda a volta assim. Dei a volta aqui, ó, observe que o fio bege tá para frente. Então, agora, nós vamos para a 13ª carreira, onde eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer Agora, eu vou trabalhar normal, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer 4 pontos, já fiz o primeiro, segundo, o terceiro, o quarto e vou fazer uma diminuição. Essa diminuição, eu vou fazer assim, ó. No primeiro pontinho aqui, seguinte, eu vou pegar a alcinha da frente. No próximo ponto, eu pego a alcinha de trás e faço o ponto baixo normal. Então, eu vou dar toda a volta nessa sequência, 4 pontos e uma diminuição. E vou ter um total de 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha volta, vou puxar o fio aqui, ó, só para não desmanchar e volto para trabalhar com o fio bege. Então, eu viro o trabalho, ó, de cabeça para baixo aqui. E aonde tem essa linhazinha aqui, ó, que nós deixamos, eu vou introduzir a agulha no primeiro, vou trazer o fio bege, faço uma correntinha, mais uma correntinha, laço a agulha na mesma alcinha, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular duas alcinhas, ó, 1, 2. E na terceira alcinha eu vou fazer um ponto baixo. E vou repetir, ó, 2 correntinhas, laço. Na mesma alcinha que eu prendi, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Pulo 2 alcinhas, 1, 2. Na terceira, eu prendo com ponto baixo. E vou fazer toda a volta assim, tá? E, ó. Ele vai virar para cima, tá, gente? Ele vai ficar do lado avesso mesmo. Ele não vai ficar para baixo, não, porque a tendência dele é ficar para cima. Tô chegando aqui no final da minha volta, onde eu vou pular as 2 últimas alcinhas e vou prender com ponto baixíssimo mesmo, ó. Ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e vou puxar esse fio aqui pro lado de dentro, ó, para fazer um acabamento, tá? Aqui na parte de dentro eu vou arrematar ele. Bom que você não vai precisar nem cortar, você dá um nozinho, pode deixar ele aqui por dentro mesmo. Então, a gente já fez a primeira parte aqui. Agora, vou voltar para a cor vermelha, ó. Então, a gente não vai mais usar a cor bege. Vamos aqui para a 14ª carreira na cor vermelha, aonde eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, mantendo os 30 pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro. Prendo o marcador e dou toda a volta, colocando um ponto baixo para cada ponto. Terminei a minha volta e agora a gente vai para a 15ª carreira, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro, prendo o marcador, o segundo, o terceiro e uma diminuição, daquela mesma forma que eu ensinei na carreira anterior, pega a primeira alcinha do primeiro ponto e a segunda alcinha do segundo ponto. Eu vou dar toda a volta com essa sequência e vou ter um total de 24 pontos baixos. 1, 2, 3, uma diminuição. Terminei aqui, ó, ele já vai ficando bem fechadinho.
Então, agora a 16ª e a 17ª, eu vou fazer um pontinho para cada ponto de base. Então, eu vou dar 2 voltas com 24 pontos. Faço o primeiro, sempre prendendo o marcador no primeiro ponto. E vou fazer aqui 2 carreirinhas, colocando um pontinho para cada ponto de base. Já volto para mostrar, e já volto para vocês com as 2 carreirinhas prontas. Terminei aqui as 2 carreirinhas e agora a 18ª carreira eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, uma diminuição. Fiz aqui a carreira, dei a volta e tem um total de 18 pontos. Então, agora, a 19ª carreira e a 20ª, eu vou manter desses 18 pontos. Ou seja, eu vou fazer um pontinho para cada ponto de base, tá? Por 2 carreiras, a 19ª e a 20ª. E já volto com essas 2 carreirinhas prontas para vocês. Finalizei, vamos para a próxima carreira, que é a 21ª, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, o primeiro ponto, no final aqui eu vou ter um total de 12 pontos baixos, uma diminuição. Toda a volta nessa sequência, um ponto baixo, uma diminuição. Terminei a carreira com 12 pontos e agora a gente vai colocar o enchimento. Coloquei aqui o enchimento, gente, olha, vocês podem encher até mais ou menos aqui, ó, não precisa encher o chapéu todo não, tá? Então, agora nós faremos mais 2 carreiras de 12 pontos. Vou dar 2 voltas aqui com 12 pontos baixos. Um pontinho para cada ponto de base. Vou colocar aqui e já volto para mostrar para vocês as 2 carreirinhas prontas. Fiz aqui as 2 carreirinhas, ó. E agora eu vou fazer uma carreira com um ponto baixo e uma diminuição. E assim a minha volta vai ficar com 8 pontos baixos, tá? Um ponto baixo. Tudo bem justinho para ficar fechadinho. Uma diminuição. Terminei, eu posso tirar aqui agora o marcador, porque eu vou fazer mais 2 carreiras com 8 pontos baixos. Então, eu conto aqui 8 pontos, depois faço mais uma carreira contando 8 pontos. Não precisa marcar, aqui, ó, 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6, 7, 8. E vou contar mais 8 pontos, que é a minha última volta. Vou fazer mais uma volta aqui. Terminei, ó. Agora eu vou deixar um pedaço de fio aqui. Corto. Vou arrematar o meu pontinho, ó. Vou pegar uma agulha de tapeçaria. E vou fechar aqui essa pontinha, ó. Eu vou introduzir a agulha, pulo um e pego o próximo. Pulo um e pego o próximo. E assim eu vou fechando, ó, toda a cavidade. Pulo um pontinho, pego o próximo. Tá vendo? Já tá fechadinho. Tô fechando aqui, normal. Vou dar um pontinho aqui de arremate. E esse fio, vocês nem precisam cortar não, gente, ó. Vocês introduzam aqui a agulha na pontinha. Deixa a agulha sair aqui embaixo. Sem repuxar a ponta e corta aqui, ó.
Que aí a pontinha maior fica escondida lá pra dentro. Então, você acabou a parte do crochê do seu bonequinho de neve. Agora aqui com o fio laranja, nós vamos fazer o narizinho. Nós vamos fazer o anel mágico. Dentro do anel, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já posso cortar o fio aqui atrás. Vou puxar o meu fio inicial, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. O anelzinho é só isso, são 5 pontos dentro do anel mágico. Vou puxar as pontas do fio para trás e vou dar um nozinho. Bem fechadinho. O narizinho é só isso, ó. Estou arrematando aqui na parte de trás. Vou cortar as pontas. Agora, nós vamos montar o nosso bonequinho. Aqui, ó, na pontinha do chapéu, eu vou botar um pinguinho de cola quente. Cola quente da Círculo, tá? Porque não vai deixar o seu trabalho amarelar. E vou colar um pompom. Que eu tenho aqui esse saquinho de pompons, ó, que já vem pronto. Facilita bastante. Um saquinho desse vem com 10 mini pompons, ó. Já fica prontinho. Se você não tem, você pode fazer aí um pomponzinho com a lã. E vou dobrar o chapéuzinho assim, gente, ó. Como se ele tivesse caidinho, tá vendo? E aqui, para ele permanecer caidinho, eu vou botar um pinguinho de cola quente. Ele vai permanecer caidinho. Pronto, com a cola quente é só isso. Agora, ó, com a cola universal da Círculo, que é própria para artesanato, nós vamos colocar os olhinhos e o narizinho. Os olhinhos, gente, eu tô usando aqui, ó, meia pérolas, tá vendo? Você pode bordar também os olhinhos. Então, eu vou botar aqui, ó, uma gotinha. No instantinho seca. Se coloca aí bem alinhadinho. E o narizinho. Passa a cola universal e prega o narizinho. Eu vou apertar aqui ainda, deixa eu só fechar minha cola. Aperto o narizinho com os olhinhos. Agora, para ele ficar mais fofinho ainda, gente, vocês vão pegar aí um blush de maquiagem, ó. E vão fazer umas bochechinhas nele. Ó. Dá uma sujeirinha para dar uma corzinha. Tá pronto o enfeite de Natal, que é um bonequinho de neve com o chapeuzinho do Papai Noel. Vocês vão colocar uma cordinha prendendo aqui e vão amarrar na árvore.